Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o professor Nunes de Geografia e hoje eu estou aqui com vocês para resolver as questões da prova bastante completa. É uma prova, aliás, que foi bastante inteligente. Todas as questões com 3 itens, A, B e C, transitando entre questões bem fáceis a questões mais complexas que demandavam a análise de figuras, de gráficos, de mapas, ou seja, uma prova muito completa, como de costume, uma prova muito bem elaborada. Bom, vamos à primeira questão. Veja,